Bom, é a continuação da orientação do pessoal do 8º período da noite de Direito, no dia 29, 30, né? Ah, pronto, ótimo. Washington, conseguiu. Pronto. Washington? Consegui, professora. Estou Pronto. ouvindo. Olha, não mexi em nada, de repente caiu a ligação do Zoom. Não sei por que foi. Né? Mistérios da tecnologia. Então, deixa eu compartilhar, né? Eu estava compartilhando. Foi o teu, não foi? Não, foi o teu? Foi, não foi? Gustavo. Foi, porque você pediu para Gustavo Isso. entrar. Ele não entrou ainda, né? Não. Deixa eu ver aqui. Ele não conseguiu entrar, parece. Deixa eu ver. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu só dar uma pausa. Eu mandei no seu privado aí o meu texto, a senhora viu? Você mandou por onde? Pelo meu No e-mail? WhatsApp. Ah, No pelo WhatsApp WhatsApp. agora. Pelo WhatsApp foi. Foi. Aí eu estou transformando em PDF também agora para mandar. Aí vai pelo e-mail, né? Vá exatamente, vai para o meu Entendeu? e-mail. Manda Aí para até... o meu e-mail. Pronto, tá bom. Uhum. Mandou? Está convertendo aqui. Tomara que não caia de novo, né? Se cair, seria bom depois que terminasse as 3 orientações. Que falta a tua, a de Gustavo e de Gracileire. Estou de volta, hein? Gustavo aí, professora. Gustavo entrou? Entrou. Então, peraí. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Eu não sei o que foi, viu, Gustavo? Porque eu não mexi em nada e, de repente, a gente saiu. Todo mundo perdeu a conexão do Zoom. É porque, às vezes, esse programa aí oscila a internet, cai e tal. Não É sei. assim mesmo. Vamos lá. Sim, a senhora recebeu aí o meu, não foi? Recebi. Enquanto o Washington está transformando em PDF, eu vou colocar o teu aqui. Certo? Só um minuto. Beleza. Eu tô aqui no meu e-mail. Deixa eu compartilhar aqui agora. Pronto. Deixa eu abrir até o bloco de notas aqui. Eita. Chegou? Chegou. Aí, pronto, então. Infiltração virtual de agentes de Polícia Civil e Federal é um avanço nas técnicas especiais de investigação. Me explique essa confusão aí desse tema. Tá muito confuso. Diga aí. O que é que você quer? Pronto. E mais embaixo, eu botei outro tema, que eu acho que é mais abrangente. É isso aí, ó. Só que eu esqueci de botar virtual depois de infiltração. Infiltração de agentes de Polícia Civil e Federal para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e de adolescentes. Só que é a infiltração virtual de agente e não física. Sim, mas o que é que você quer saber? Seria investigação de crimes contra a criança, contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Como está sendo feito isso pelas polícias, pelos agentes de polícia? No caso, eu pensei mais na questão de, como é que se diz, mostrar como é a investigação, como é o procedimento que eles fazem isso, entendeu, professora? Você quer mostrar como é que eles se infiltram, ou como é que eles resolvem crimes contra a dignidade? Pronto. Tanto de um quanto do outro. Porque, veja, como resolve, é assim, você contempla assim, a infiltração, não é isso? Exato. Não é? A infiltração é um dos procedimentos para resolver crimes.
É. Entende? Então, É um meio para chegar na resolução, né? exatamente. É por isso que eu estou dizendo. Talvez seja o caso, porque isso é procedimento, né? Infiltração é um dos procedimentos, não é? É. Então, talvez fosse o caso de colocar resolução de De crimes, procedimentos, talvez, procedimentos de crimes virtuais contra a dignidade sexual e de crianças e adolescentes. Procedimentos de investigação, né? Ou a investigação de crimes. procedimentos de Procedimentos, investigação isso, de crimes virtuais contra a dignidade de crianças e adolescentes, no caso. isso. Aí, Você quer na área penal, né? Eu acho que fica melhor, né? O que você acha? eu acho que fica mais objetivo, né? Nessa questão de procedimentos de investigação de crimes Isso. virtuais. Até porque você vai ter mais dados, entendeu? Como é que eles fazem esse procedimento? Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Você tem acesso a isso? No caso, ao procedimento, como é que eles vão fazer isso? Será que isso ele vai dar acesso a isso? Aí eu chegar na informação, né? Isso. Você tem que pensar, viu? Eu estava pesquisando ontem, professora. Por exemplo, a Polícia Civil, Polícia Federal, eles desenvolveram um software chamado Nu Detective, que ele trabalha em cima de processamento de dados de imagem de banco de dados de pessoas. Por exemplo, o software entra no banco de dados do indivíduo e vê pelos pixels cor de pele, tonalidade que vinha mostrar a pele. Aí, um exemplo, se uma foto está mostrando muita pele, aí ela é uma possível foto de nudez. Sim, certo. Tá entendendo? Uhum. A tecnologia usada, não é, em benefício dessas investigações, né? Exato. E também eu estava vendo na questão da infiltração virtual, propriamente dita, que a gente não precisa ir lá fisicamente. Ele pode fazer perfis fake na internet e entrar na internet, na Deep Web, onde comercializa pedofilia infantil, uma proteção criptografada da internet. Aí como é que se diz? Os agentes que cometem os crimes, eles se confiam desse anonimato para se sentir seguro para comercializar esse tipo de material. Aí Mas isso é anônimo. Isso pode ser anônimo se tem essa possibilidade da tecnologia. Isso não é anônimo, né? Pelo que eu estava lendo, eles fazem no banco de dados de pessoas que já tem uma ficha ou pega dados de Facebook ou Instagram. A questão do Deep Web é mais na comercialização de vídeos e fotos. Tem outros crimes lá também, né? Certo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a você. Para que a polícia comece a investigar isso, vai precisar de denúncia, né? Não é do nada que ele começa a investigar isso. É verdade. Não é? Denúncia. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui a cortina que está dando sol exatamente aqui no computador. Só um minuto, tá? Pronto. Pode falar. Precisa da denúncia, né? Porque ele não vai chegar do nada e... Mas aí, veja, você não está querendo investigar isso, né? Da denúncia. Você não quer pesquisar isso. Você quer pesquisar como eles chegam para resolver isso, né? Então, pode ser isso. Entendeu? Aí, por exemplo, tanto esse software que a Polícia Federal criou, quanto esse meio de entrar com um perfil falso na Deep Web, são, acho que, pelo que eu entendi, quando eu estava pesquisando, são 2 meios de chegar no criminoso. Uhum.
entendeu? Uhum. Tanto pode ir pelo software, que é aquela questão de probabilidade de dados, ou o agente pode fazer um perfil falso e ele mesmo criar uma intimidade com um agente da pedofilia. E quando o agente cria intimidade e confiança no policial infiltrado, ele começa a trocar informações. Aí Certo. onde tem a... Então, pronto. Então, você tem que mudar esse tema aqui, né? Para ficar mais claro, não é isso? Entendi. Anotou Então, aí? acho que eu vou deixar essa questão mesmo. Procedimentos de investigação de crimes virtuais contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. É, exatamente. Agora, isso você vai conversar com o seu possível orientador, que vai ser na área penal, né? Claro. É, Para ver se é adequado isso ou não, né? Aí você, mas pelo menos você vai levando alguma ideia já delimitada, né? entendi. Certo? É, Sim. O modelo desse arquivo que eu mandei para a senhora foi de um trabalho que eu já tinha feito. Aí eu só fiz alterar algumas coisas, como já estava na norma. uhum. Eu não sei se tem que mudar alguma coisa. Eu só colocaria pré-projeto aqui onde tem trabalho, Trabalho, né? especificando o tipo de trabalho, certo? Quem está aí é só o Washington, que como eu estou compartilhando tela, eu não estou vendo. O Washington Ok. Gracilei está Tá aí, o né? Washington, tá o Aqui, professor. Washington, Gracileide e o Tavan. Ah, e o Tavan está aí? Eita, será que vai dar tempo, e o Tavan, de te orientar? Porque já são 5 para meio-dia, 2 Professora, eu já fui orientado ontem, eu estou só acompanhando aqui Ah, para. tá bom. Ah, Ah, sabe, Ela é a senhora, graças a despertador. Deus. É diferenciado ele, velho. Gosto da senhora, professor. Ah, tá bom. Graças a Deus eu não vou lhe orientar, porque eu já estava pensando, não vou almoçar, porque é de 2 horas que eu vou ter que entrar noutra sala, com o Tá pessoal certo. de computação e contábeis. Mas vamos lá. Pronto, vamos adiante. Eu sou detalhista, vocês sabem, né? Ó, como é que A você senhora é o escreve. quê? Sou detalhista, né? Então, eu Ah, sou tá meio detalhista. troncho, né? Não, não é troncho, não. Veja como é que você escreveu aqui, que está certo, Recife, e veja como é que você escreveu aqui. Ah, entendi. Caixa alta e caixa... Você tem que escrever só a primeira letra aqui, maiúscula, tá? Entendi. É besteira. Pronto. Aqui, eu não vou nem te explicar, porque você ouviu a explicação, as explicações anteriores sobre o sumário, né? Não foi, Gustavo? Foi. Na verdade, eu estava escutando, só que eu não prestei muita atenção, não, professora. Tem como a Então, senhora dar só você uma vai ouvir passada a rápida? gravação para não perder tempo, Não, então, passe, eu depois eu vejo. Não tem bronca, não. certo? Porque está bem detalhada a minha orientação que eu dei. Eu acho que foi a Túlio ou foi a João, Não, certo? tranquilo. Depois eu falo com eles e Aham. vejo a Não, gravação. você vai rever a gravação, porque eu sempre coloco o link na turma. Ah, No- pronto, beleza. Vamos adiante. Aqui. A infiltração de agentes policiais. Olha, você já entrou logo com a infiltração. Eu acho que você tem que partir do geral para o particular. Então, você falaria nessa questão dos crimes virtuais contra a criança e adolescente, certo? Anota aí. Eu coloco. Começaria com a história dos crimes virtuais. Não, a história não, mas aqui, com acessibilidade muito grande na internet, não é? Da internet, né? As pessoas têm acesso fácil, né? À internet, tanto crianças como adolescentes, né? Então, isso gerou um espaço, uma janela aberta para, tanto para, vamos dizer assim, para coisas que beneficiam, não é? Como, por exemplo, consulta a materiais escolares, não é? Conteúdos Entendi. escolares, como também consulta a sites que não se deve, não é?
como, por exemplo, contactar com pessoas, né, que são inadequadas, tá certo? E aí colocar um contexto desse para depois falar sobre a lei e sobre procedimentos. Tá vendo? Você parte do geral para o particular. Então, você contextualiza a questão dos crimes dessa essa sociedade contemporânea, ela, com o avanço da tecnologia, ela tem acesso a uma janela aberta, não é? Isso é verdade. E aí que pode tanto beneficiar como prejudicar as pessoas, não é? Como ser fonte de influências negativas e exposição no mundo virtual. Compreendeu? Deixar livre a privacidade no caso da criança, né? Da criança e do adolescente, vamos dizer, por pura inocência, entrar numa situação muito complicada. Entendi. Então, eu acho que você primeiro tem que contextualizar nesse sentido, depois você vai para o surgimento da lei, que foi essa lei aqui, foi 12.850. Não, essa lei, ela foi a antidrogas, que falava sobre a infiltração física. Só que aí depois veio outra lei que ensejava a questão da infiltração virtual. Acho que eu não botei, não foi? Mas eu acho que você teria que falar, veja, depois que você contextualizar essa história aí, não é, das dificuldades da internet e tal, dos perigos, não é, essa acessibilidade, colocar que isso, vamos dizer assim, foi um campo para vários crimes, e um deles é a exposição a crimes contra criança e adolescente, certo? Crimes. No caso, eu vou falar dos perigos e benefícios. A senhora acha que é válido ou já que o foco é essa questão de Não, crime? você só deve citar essa coisa do tanto beneficia como é perigoso. Você tem que falar só citando, você não tem que falar dos benefícios, que não é o caso, certo? E aí você vai focar nos perigos, colocando essa questão dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, não é? E aí coloca essa lei dos crimes virtuais, especificamente contra crianças e adolescentes, para depois chegar a esses procedimentos, que é bem específico, entendeu? Percebeu a sequência lógica? Tem mais coesão, né? Sim, claro, não é? Porque aí você já chega com essa lei da infiltração, eu acho que não é por aí, certo? Entendi. No caso é porque eu já cheguei chegando aí, né, professora? Você já focou isso, mas caiu de paraquedas, foi a partir daí. Entendeu? Não é assim que a gente elabora, né, um texto acadêmico, certo? Entendi. Pronto, então eu não vou nem ler esse restante aqui do contexto, tá? Aí, cadê o teu problema? Deixa eu ver aqui o teu problema. Porque isso que a gente está falando é uma problemática que vai levar você a um problema. Qual é o problema? É a pergunta. Tu colocasse aqui? Eu botei em objeto. Na verdade, eu acho que eu não botei pergunta não, professora. Então, está faltando, né, essa pergunta, né? Diante disso, não é, desse contexto todo, a pesquisa ela vai investigar o problema, que é como a polícia tem acesso, não é, a esses crimes através de tecnologias, tá certo? Crimes contra crianças e adolescentes. Como? Isso é um problema. Isso é uma... entendi. É porque eu fiquei tentando saber uma pergunta para colocar aí e eu não consegui elaborar uma pergunta. Mas o que a senhora falou aí é até legal. Porque, entendeu? Seria isso, né? Não é isso que você quer pesquisar? Como a polícia teria acesso a informações. Como foi que a senhora disse? Como a polícia teria acesso, né? Ou quais os procedimentos de acesso,
não é, aos crimes virtuais contra criança e adolescente. Tá gravado aqui. Entendi. Beleza. É porque vou anotando aqui, anotando e prestando atenção. É bom anotar também que, de repente, dá uma falha na gravação. Como a polícia teria ou qual é o procedimento contra? Beleza. Quais os procedimentos virtuais, né? Porque são procedimentos virtuais, né? Contra os crimes, né? Contra os crimes. Ou para investigar, né? Para investigar, não é nem contra os crimes, para investigar os crimes contra crianças e adolescentes, né? Massa. Investigar crimes virtuais, né? Contra crianças e adolescentes. Certo? Beleza. Deixei aqui bem. Depois eu vou dando uma melhorada. Certo. Eu deixei assim, como a polícia teria ou quais procedimentos virtuais para investigar os crimes contra criança e adolescente. Aí depois eu dou uma melhorada. Certo. Eu botei esses dois objetivos aí, só que eu acho que a senhora queria uma pergunta, né? Não, pergunta é o problema. Você está faltando. Esses dois objetivos, porque, veja, tem que ter um objetivo geral e 3 específicos. Quais são, no caso, os objetivos? O geral. Qual é o objetivo geral que você quer? Veja a sua pergunta. O objetivo geral, essa pergunta que a senhora falou sobre É a partir da pergunta. Objetivo não é pergunta. A partir dessa pergunta, o que é que você quer investigar? Crimes contra criança e adolescente. Não são os crimes, não. Os procedimentos virtuais. Isso. Então, você quer analisar os procedimentos, né? Ou quer identificar ou descrever os procedimentos. Qual é o verbo que fica melhor, que melhor define o que você quer pesquisar? Entendi. No caso, O geral. Investigar os procedimentos virtuais. Pode ser. Ou demonstrar os procedimentos. Não, demonstrar não, mas eu acho que é investigar ou identificar os procedimentos. Eu acho que é melhor identificar, né? Identificar os procedimentos virtuais no combate aos crimes. Virtuais, né? Aliás, os procedimentos virtuais, já está dizendo, né? No combate aos crimes da internet contra crianças e adolescentes, né? Pronto, massa. Certo? Isso é o que, professora? O objetivo geral. Objetivo geral, né? Isso. Beleza. Agora, objetivos específicos, quais são? Você colocou aqui, conscientizar os pais sobre a importância da fiscalização. Você vai conscientizar os pais, No caso, não, assim, ia falar sobre os malefícios do mau uso da internet, né? Em algum então você vai dizer, demonstrar, não é, os perigos da internet, não é, da acessibilidade da internet, acessibilidade de crianças e adolescentes na internet, na navegação dos filhos, por exemplo, das crianças, né? Na navegação de crianças e adolescentes no mundo virtual. Entendi. No caso, demonstrar os perigos da navegação, entendi. Entendeu? Esse é um dos específicos. Aí você tem que pensar em mais 2 específicos. Quais poderiam ser? Rapidinho, deixa eu anotar aqui. Demonstrar os malefícios da navegação. Sabe o que é que poderia? Eu pensei agora. Identificar tipos de crimes virtuais contra crianças e adolescentes na internet. O que é que você acha? Identificar tipos de crime? Sim. É uma boa também. Eu estava vendo
a lei até fala que essa questão é para aliciamento. Pois é. Aí você vai demonstrar isso na sua fundamentação teórica do TCC. Entendi. Porque é uma coisa bem específica, entendeu, Gustavo? Entendi. Aí falta o terceiro, né? Falta o terceiro. Identificar os crimes. Os crimes virtuais, não é? Cometidos contra crianças e adolescentes que acessam, tem que botar bem completo, né? Que acessam a internet. Beleza. Não é isso? Pronto. E Aí você vai... O terceiro, qual poderia ser? Demonstrar os malefícios, identificar os crimes. Pode ser a questão, não sei se fugiria do tema, mas a questão psicológica da criança e do adolescente, caso algum seja invadida a sua privacidade, ou não. No caso, o pós-crime. Não, eu entendi. Veja só, se você for colocar um tópico da sua fundamentação teórica lá no TCC, porque o que a gente está fazendo, pessoal, é um planejamento do que você vai desenvolver no seu TCC. Se no seu TCC você colocar um tópico que fale sobre o comprometimento psicológico que ocorre quando uma criança e um adolescente... Já abre parâmetro para outra coisa, não é isso? Não, se você coloca isso, certo? Lá no seu, em um dos tópicos, né, a serem desenvolvidos no TCC, dentro da fundamentação teórica, você pode colocar aqui como um objetivo específico. Agora, assim, eu acho que foge um pouco, né? Entendi. Demonstrar, identificar é antes do crime acontecer. Ou, sei lá. Um terceiro ponto, rapaz, demonstrar o malefício da navegação. Identificar os crimes virtuais. Porque está tudo dentro da temática, não é isso? É. Eu acho que identificar, falar sobre os meios... Os efeitos. Não, eu disse os meios de até chegar no fim, mas aí eu acho que já é no objetivo geral, né? Que é identificar os procedimentos. Exatamente, já está contemplado. A senhora ia falar o quê? Os efeitos de quê? Eu pensei aqui identificar os efeitos dos crimes virtuais contra criança e adolescente. Não sei. Os efeitos do crime. No caso, isso não seria os efeitos aquela questão. Os efeitos psicológicos, não? Mas aí você puxa para os crimes, entendesse? Entendi. Entendi. É como se já tivesse daquele dentro título do anterior desse uma amplitude maior e aqui já desse uma resumida, né? Mas você está falando em crime, né? Identificar os crimes. Os efeitos. Pronto, massa. Identificar os efeitos dos crimes virtuais. Você pode discutir isso com o seu orientador, futuro orientador. Pronto, mas aí pelo menos já é um ponto aí que eu já posso seguir, né? Desde que coloque um tópico dentro da sua fundamentação teórica, certo? Que demonstre isso. Beleza. Demonstrar, identificar os crimes e identificar os efeitos. Os efeitos dos crimes virtuais contra a criança. Criança e adolescente. Só que esses efeitos, eles estão muito amplos, né? Teria que especificar. Efeitos psicológicos, sociais, o quê? Bom, mas aí você vai pensar, tá? Vamos adiante. Justificativa, né? Então,
A pesquisa se faz necessária, esse afim é separado, viu? Que é com a finalidade. Ah, beleza. Aqui, ó, separe isso aí no texto. A pesquisa se faz necessária a fim de mostrar que a infiltração virtual é uma técnica essencial para a inovação tecnológica. Eu acho que fica muito solto isso. Você tem que começar a contextualizar de novo um pouco e dizer o porquê que é aquela história sempre. Você tem que, quando forem escrever a justificativa, vocês precisam pensar em por que eu estou escrevendo esse tema. Qual é a finalidade de estar escrevendo esse tema? Qual é a relevância da minha pesquisa? Certo? Isso aqui precisa ser reescrito. Beleza. Eu acho que é só isso. Tá. Então, veja, diante dessas orientações, vocês vão fazer agora todo o pré-projeto, tá? Então, o que é que você tem que fazer, Gustavo? Reescreve essa introdução, tá? Aí, a segunda parte do pré-projeto é a fundamentação teórica, não é isso? Fundamentação teórica. No caso, que essa questão é a justificativa? Não. Aí, a justificativa faz parte da introdução. Ah, É o segundo capítulo do pré-projeto. O primeiro é a introdução. a fundamentação teórica. No caso, a fundação teórica é para quê, professora? Olha, o que diz para você, o que é que lhe soa a palavra fundamentação? Vai fundamentar... Ah, entendi. É para eu argumentar o meu projeto, né? Mas você vai fundamentar, argumentar com princípios teóricos, com a lei, não é isso? Ah, entendi. Então, o que é que você tem que colocar nessa segunda parte? A primeira parte você não colocou aqui, ó. Primeiro, não foi isso? 1, introdução. Depois disso aqui, você vai colocar 2, fundamentação teórica. Entendi. Depois que acabar, a justificativa. É o ponto 3, né? Não, é 2. Pensa, Gustavo, aqui, ó. 2.1, né? Aqui, a 1 na introdução. Aqui, você não botou. Não. É estudinho a introdução. No 2 é fundamentação teórica. Ah, entendi. Aí, dentro da fundamentação teórica, você vai colocar o quê? Vai colocar tópicos e subtópicos que vão falar sobre a lei, certo? Contra crimes a lei que trata de crimes contra crianças e adolescentes, né? Crimes virtuais. Você vai falar sobre ela aí, né? Não. Leis, princípios. Isso. Você vai falar aqui. Tipos de crimes, não é isso? É a questão de embasamento jurídico, né? Exatamente. Que é o embasamento teórico. Aqui é onde, nessa questão da fundamentação teórica, é onde eu pego, eu posso citar, por exemplo, livros, doutrina, essas coisas, né? Você vai colocar aqui um resumo dessas coisas, vai fazer citações, tá? Pega artigos já prontos e vê a fundamentação teórica, como é que eles desenvolvem. Eu até estava lendo um da menina que era parecido ontem. Certo. Aí eu vou dar uma lida de novo. Leia, tá? Aí depois da fundamentação teórica, você vai colocar a metodologia, que é o 3. Certo? Entendi. Aí no 3, veja a gravação que eu fiz com a explicação que eu dei lá para Júlio, Túlio e João. Você vai colocar o quê? Quando você escrever metodologia, você vai classificar sua pesquisa, você vai depois colocar a amostra, o que é que você utilizou, se livros,
se a legislação. É aquela questão de se a pesquisa é explicativa, se é exploratória. Isso, exatamente. Na classificação certo? Depois vai colocar a amostra. Qual foi o que você utilizou, certo? Se a legislação, se livros, o que você utilizou? Só citando. E depois, na coleta de dados, você vai dizer, você vai analisar criticamente isso, você vai comparar, você vai demonstrar essas leis, né? Entendi. Vai demonstrar os tipos de crime, o que é que você vai fazer, certo? Entendi. E depois você vai só citar alguns tópicos que você pode desenvolver lá na frente, quando você estiver escrevendo o seu TCC. Como aqueles tópicos que tem como exemplo, não é? Não é que você vai colocar aqueles tópicos. Como exemplo que eu dei dentro daqueles slides que fala sobre etapas do projeto teórico. Certo? Certo. Entendi. E coloca o cronograma e as referências. Tudo de acordo com as regras da ABNT. Porque, veja, eu vou também pontuar se vocês estão utilizando essas regras ou não, viu, gente? Se tiver tudo certinho, já é alguma coisa, né? Já vai dar uma pontuação. Sabe por que Nossa, eu estou exigindo isso? Porque quando você chegar no 9º e 10º períodos, vai ser só assim, né? no TCC vai ser só assim. Então, já comecem a utilizar isso agora. Se bem que daqui para frente, a vida da gente vai ser só a BNT, né? Exatamente. Daqui para frente. Se quiserem fazer um curso de especialização, de mestrado, de doutorado, não tem outro jeito, não tem para onde correr. É ABNT, certo? Beleza. Pronto? Pronto, tranquilo, professora. Mais Obrigado alguma aí dúvida, Gustavo? Não, tá tudo beleza. Tá tudo certinho? Pronto. O Washington, conseguisse o Washington colocar lá. Consegui, professora. Abra seu e-mail aí que está em PDF, viu? Eu vou fazer isso agora. Só um minuto. Eu acho que eu mandei uns 3 seguidos aí, porque eu não estava conseguindo. Mas olha o último. Uhum. Pronto. Está compartilhando? Tá, professora. Deixa eu ver aqui. Você quer saber o quê? Aumento dos casos de feminicídio no Brasil causado pela ineficiência das medidas protetivas. Tem gente que vai fazer esse mesmo tema, viu? Como não é, professora? Mas, É mesmo, igualzinho. a ineficiência das medidas protetivas. Mas, Quando eu tinha iniciado com esse tema aí. Aí achei melhor. Eu ia falar desse tema também, acabei mudando depois, porque a Ana já ia falar. Não foi Gracileide, mas não foi você não, foi outra pessoa, que eu não me lembro mais, porque foram muitos. São muitos os temas, não é? São 42 temas, para vocês terem uma ideia, só da turma de Direito. Então, deixa eu ver aqui. Professora, a senhora aguenta... a senhora... quantas horas o dia da senhora, hein? 48, né? Não tenho a mínima ideia. Eu preciso de umas férias. Ô, professora, eu fiz só um resumo do resumo mesmo, já que era um esqueleto do pré-projeto, eu não quis colocar muita coisa, até para não comer muito tempo da gente nessas orientações, né? Aí eu fiz um mínimo do resumo aí, mas eu acho que dá para a senhora entender a intenção aí do projeto, viu? Certo. Eu já começo a ver logo aqui, ó. Em nossa realidade. Veja. Para vocês três. Gustavo está aí ainda? Estou, professora. Pronto, vai escutando, viu? Porque vai anotando essas coisas, tá? Estou por aqui ainda. Porque veja, tem dicas que serve para todo mundo, ok? Beleza. Então, por exemplo, essa coisa de colocar o projeto muito no pessoal, não se faz isso numa linguagem acadêmica, científica, tá? Então, em nossa realidade, nós verificamos, não coloca isso, é tudo no impessoal, tá?
Então, a realidade brasileira, por exemplo, certo? Em nossa realidade é a realidade brasileira, né? Ou na realidade atual, né? Qualquer coisa nesse sentido, menos o nossa, vai tirando aí, Entendi. certo? Então, na realidade brasileira, as sanções aplicadas ao agressor não dão garantias. Agressor de quem? Veja, eu acho que primeiro é aquela história que eu falei para Gustavo ainda há pouco. Precisa-se partir do geral para o particular, certo? Você vai falar um pouco dessa questão dos crimes contra as mulheres, né? Crimes de feminicídio, né? Porque tem outros tipos, mas crimes contra feminicídios. Então, você tem que falar, não é que a violência contra as mulheres se tornou cada vez mais enfática, não é? Dos últimos anos, nos últimos anos, não é? E que tem se observado um aumento nos casos de feminicídios no Brasil. Veja, porque depois você vai falar dessas sanções aí. Mas não entre logo nessas sanções aplicadas ao agressor, certo? Entendi. Todo mundo está vendo essa tela, né, pessoal? Porque aí é bom também para compreender o que eu estou dizendo. Eu estou. Pronto. Graça Leite também, né? Estou vendo, professora. Oi? Está com dúvida? Ela disse que está vendo. Certo. Não, é porque alguém começou a falar também. Então, você compreendeu, Compreendi, Washington? professora. Então, acho que isso tem que ser mudado aqui, viu? E veja, começando aqui, em nossa sociedade, em nossa realidade, as sanções, blá. Isso aqui você tentou contextualizar o seu tema, não é? Só nesse parágrafo. Isso. Eu acho que você tem que contextualizar mais, tá? Para não ficar solto. Uhum. Né? Então, você escreve uns 2 a 3 parágrafos, é isso que eu estou solicitando sempre, para poder entrar no problema e não no objetivo. Você entrou logo no objetivo aí, não foi? Nesse segundo parágrafo, não é isso? Aí veja, também não é corrido assim, não é num parágrafo só, porque são coisas diferentes. Aqui, ó, aqui nessa parte, você vai contextualizar. Isso aqui já faz parte do objetivo. Do objetivo. Já é outra Isso. coisa. Então, tem que Era para ser... ter colocado lá embaixo. Exatamente, dar um enter para dar um outro parágrafo, tá? Mas antes de chegar nos objetivos, você deve colocar um parágrafo anterior que vai apresentar o seu problema, que é uma pergunta. Aquilo que eu estava falando agorinha e que Mas está lá embaixo nos problemas. elaboramos com o Washington. Deixa eu ver. Mais Sim. embaixo está. Mas porque ficou misturado lá em cima na introdução. Exatamente. Então, mas só que você também não deve colocar ele solto. Isso. Eu ainda vou ajeitar ainda nas regras da BNT ainda. Não, e também você tem que fazer um texto que introduza o problema, que apresente o problema. Você não pode colocar problemas aí chutando assim, caindo de paraquedas. Você tem que colocar conectores, tá certo? Certo. Como as medidas protetivas são aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro? As medidas protetivas contra quem? Está faltando. Certo? Porque tudo, olha, em pesquisa, tudo tem que estar bastante claro, bastante descrito, certo? Explicitado, tá bom? Quais as falhas que o método atual tem apresentado? Método atual de quê? Tem que explicitar isso, viu, Oscar? Certo. Tá anotando aí, né? Estou. Onde o Estado tem falhado como responsável
pela aplicação das medidas protetivas, também está precisando explicitar aí. Certo? Certo. Agora, veja só. Essa questão que você coloca aqui, onde o Estado tem falhado como responsável pela aplicação das medidas protetivas. E aqui, ó, quais as falhas que o método atual tem apresentado? É tudo a mesma coisa. Certo? Ou você coloca uma ou outra, porque agora com outra redação, né? Porque essas duas redações aqui, elas não estão adequadas, porque ela está muito, vamos dizer assim, a ideia está implícita aí, entendeu? Essas duas, elas são a mesma coisa. Eu acho que poderia deixar essa primeira, como as medidas protetivas são aplicadas no ordenamento jurídico, mas medidas protetivas, né, a favor de quem, certo? E essas duas tem que você juntar numa só, mas com outra redação, com outra redação. Professora, as falhas que o método apresenta é que ele não consegue evitar que o agressor se aproxime da vítima. Né? O método das medidas protetivas não afasta o agressor da vítima. E a outra pergunta, onde o Estado tem falhado, é que, por parte do Estado, que ele é o responsável pela aplicação das medidas protetivas, o Estado não investe em contingente para fiscalizar o agressor. E é uma falha, né, não? É a falha do Estado. Sim, mas veja, quem é que aplica o método? O Estado. Então, é isso que eu quero dizer. Essas duas perguntas... Podia ter sido condensado numa só, né? Exatamente. É isso que eu quero que você perceba. Compreendeu agora? Entendi, professor. Então, tem que... Professora, nesse dizer. caso aí dos problemas, ele tem um número específico de problemas ou basta ser só 2? Ou 1? É você quem vai ditar isso, porque é a né? sua necessidade enquanto pesquisador. Certo? Ok. Porque você tem que colocar, qualquer uma pessoa que faz pesquisa, tem que colocar os problemas de um jeito que, quando for tentar responder as questões, né, dos problemas, tenha dados suficientes para respondê-las, certo? Não vai colocar inúmeros problemas que você não vai ter como responder de tantos dados que vai precisar. Entendi. Bom, objetivo geral, né? Porque é geral, né? Então é um só, então não é gerais, certo? Aqui, ó. Demonstrar, através de dados estatísticos, o aumento do número de feminicídios no período de tanto a tanto. Agora, veja só, isso é extremamente específico, não é? Isso. E aí, vamos voltar aqui. Eu estou pensando aqui nesse seu tema, aumento de casos. Talvez a ineficiência das medidas protetivas. Vai anotando aí, certo? Para não esquecer. A ineficiência das medidas protetivas. Quem é que, vamos dizer assim, aplicadas ou tomadas pelo Estado, né? Em relação ao aumento de casos de feminicídios no Brasil, aumento dos casos de feminicídios no Brasil. Eu acho que seria esse inverso, entendeu? É porque esse meu tema, professora, eu parti do geral, os casos de feminicídio no Brasil, mas eu queria falar especificamente da ineficiência das medidas protetivas, tá entendendo? Sim, eu sei. Eu não ia abranger muito os casos de feminicídio, não, mas sim, eu ia bater mais na tecla da ineficiência. Eu estou entendendo. Então, por isso mesmo que você tem que começar pela ineficiência. Né? Porque Veja, você tem que colocar os dados de feminicídio, desde 2015 para cá, o aumento que teve, não, e mas bater veja, mais na tecla da...
Não, eu entendi. Por isso mesmo que eu estou sugerindo você fazer o inverso aqui. A ineficiência das medidas protetivas, não é? Como é que a gente São pode dizer? causas do aumento de feminicídio? Não, peraí. A ineficiência das medidas protetivas tomadas pelo Estado, eu não estou gostando dessa palavra tomadas, como é que a gente pode substituir isso? Certo. Como é que o que é que o Estado faz? Aplicadas. Aplicadas, pronto, pode ser. A ineficiência das medidas protetivas aplicadas, né, pelo Estado em relação, mas ainda não está bom, a ineficiência das medidas protetivas tomadas, aliás, aplicadas pelo Estado em casos de violência, porque a violência doméstica não é só feminicídio, né? Esse é o auge, né? Então, a ineficiência das medidas protetivas aplicadas pelo Estado, não é? Em relação a como produto do aumento, eu acho que é isso, entendeu? Por que aumentam os casos de feminicídios no Brasil? Pela ineficiência, não é isso? Isso. Então, eu acho que é como produto, entendeu? Como resultado. Não é isso? Você quer? Isso. Quero Então, mostrar isso aí. então, escreva aí, porque eu acho que como sugestão de mudança, eu daria essa. A ineficiência das medidas protetivas aplicadas pelo Estado, né? Tem como resultado... Não, como resultado, né? Do aumento de casos de feminicídios no Brasil. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não estou dizendo que fica assim, mas eu acho que assim fica mais bem explicitado o que é que você quer. Porque primeiro vem a ineficiência e o resultado dessa ineficiência, que é o aumento desses casos. Entendeu agora? Entendi. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu quis voltar a isso, a essa temática, para a gente ver quais os objetivos ficam, né, que podem ser melhor explicitados, tá? Então, veja, eu acho que uma coisa é essa análise da ineficiência, certo? É o seu objetivo geral, e não esse aqui, esse é muito específico. Esse aqui pode ser nos objetivos específicos, que é demonstrar, através de dados estatísticos, o aumento do número de casos de feminicídios no ano de, por exemplo, 2019, né? Ou entre 2019 e 2020. Certo. Certo? Certo. Eu acho que poderia ser Aí, isso. no caso, aí eu vou elaborar só um geral agora, não é isso? O geral, vendo aqui esse seu tema, o seu título, que seja, você quer analisar, eu acho que quer analisar essa ineficiência, né? O porquê dessa ineficiência, né? Que eu acho que poderia ser o seu problema. Você não está vendo aqui quais as falhas? Você não vai querer colocar isso? Que é saber a ineficiência. Por que existe essa ineficiência? Exatamente por conta dessas falhas, né? Então, deixa eu ver aqui, indo aqui para os objetivos, eu acho que esse objetivo geral tem que ser feito em cima daquela temática ali, não é? Então, deixa eu tentar ver aqui, entre esses verbos que a Oliveira sugere, certo? Qual que fica mais bem colocado
nesse objetivo geral, né, em se tratando desse estudo da ineficiência dessas medidas protetivas. Eu vou dizer alguns aqui para ver o que é que você acha que fica melhor, né, colocado. Né? Analisar, articular, avaliar, agrupar, aplicar, assinalar, arquivar, categorizar, conceituar, confeccionar, confrontar, considerar, compreender. Compreender. Você acha? Compreender a ineficiência? Será? Classificar, comparar, construir, contrastar, coordenar, criticar, criar, compor, calcular, definir, desenhar, desenvolver. Eu acho que fica, não sei, diagnosticar a ineficiência. O que é que você acha? Tá bom. Não sei, não diga que tá bom. Eu vou dar uma olhadinha nesse verbo direitinho, professora, Veja, e ver o que veja. se enquadra. Você tem isso, não tem? Tenho. Veja qual é o que melhor se adequa aí, o que melhor se enquadra, tá certo? Porque você está querendo ver no objetivo geral essa ineficiência. Isso. Não é? Agora, nos específicos, você pode, por exemplo, esse que você colocou como geral, eu colocaria no específico. Isso é uma coisa muito específica. Já vou alterando aqui já. Demonstrar, através de dados estatísticos, o aumento do número de feminicídios no Brasil nos anos de 2019 e 2020. Você deu um recorte, né? Certo. Aí, cadê o outro? Mostrar, através de dados estatísticos, as falhas. Eu acho que isso não seria, não. São a causa do aumento de... Porque veja, esse que eu estou lendo aqui como específico está dentro da ineficiência, está dentro do objetivo geral, não é? E, no caso, ficou inverso, você quer dizer isso? Como? Ficou inverso, o geral e o específico aí? Não, não, o que eu estou falando é que, veja, o geral não seria através de dados estatísticos, eu não colocaria isso, tá? Porque isso você está restringindo. Eu colocaria essa coisa da ineficiência mesmo, e não as falhas, mas ineficiência, certo? Porque aí, né, eu acho que fica mais geral mesmo. A ineficiência durante a aplicação das medidas protetivas, né, como causa do aumento dos casos de feminicídios. Ou seja, talvez analisar a ineficiência, não do Estado durante a aplicação das medidas protetivas como causa do aumento dos casos de feminicídios no Brasil. Entendeu? Entendi. Isso como objetivo geral. Mas dessa outra forma, ela é escrita. Copiou aí? Copiei. Pronto. E a justificativa apresentada... Não seria isso, não. Você vai falar sobre a questão desse aumento, não é? Da importância das políticas públicas voltadas à proteção da mulher, e quando você fala isso no seu trabalho, você está mostrando a importância do seu trabalho, você vai desenvolver de outra forma, vai dizer exatamente por que o seu trabalho é importante, por que você escolheu esse tema. Aí você tem que desenvolver uns 3 a 4 parágrafos de argumentação para justificar a escolha do seu tema. Certo? Certo, professor. A senhora falou como justificar
Falar das políticas públicas desenvolvidas. Você vai justificar argumentando, certo? Argumentando a importância do tema. Certo. Okay. Entendeu? Okay. Pronto. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu estou falando para todo mundo. Elabora, reescreve toda essa introdução, vai fazer a fundamentação teórica, que é a segunda parte, tá? Escrever umas 2 ou 3 páginas no máximo de fundamentação, porque você vai escrever mais no seu TCC, claro. Então, o que é que vai fundamentar esse seu tema, não é? Você vai falar sobre a Lei Maria da Penha, não é isso? Vai falar sobre medidas protetivas, não é? Isso. Pronto. E a metodologia, que é aquilo que eu expliquei já anteriormente. Aí vai colocar um cronograma de execução e as referências. Isso. Vai fazer estudinho para deixar mais ou menos pronto o seu trabalho. Para mandar. Tá ok, professora. Certo? Mais alguma pergunta? Não. Pronto, então acho que a gente pode partir agora para Gracileide. Gracileide. Achei que não ia dar tempo, professora, já é 12h42. Não, vamos lá, eu tenho 20 minutos para você, vamos lá. Mas o meu vai ser rápido, porque eu não fiz naquela estrutura ainda não, porque eu estou sem notebook, no celular é muito ruim de fazer. Aí é só mais a ideia de como eu quero fazer o projeto. Certo, então você não mandou para mim, não é ainda? Mandou, senhora, tipo um resumo, entendeu? Não está dentro da regra da ABNT nada, é só eu fazendo assim, tipo os tópicos, como eu quero, entendeu? Deixa eu ver aqui. Professora, eu vou ter que sair, viu? Depois eu olho o vídeo depois. Ok. Eita. Peraí que eu... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui para ver o meu... Deixa eu só... eu estou acessando o meu e-mail, tá? Para ver o que é que você mandou para mim, viu, Gracileide? Tá me ouvindo? Tá certo. Eu mudei e mandei como PDF para a senhora agora de manhã. Beleza, vamos lá. Só que quando for mandar o outro, você tem que mandar de outra forma, certo? No Word, não é isso? No anexo. Porque eu vou abrir lá no meu computador. Espero resolver esse problema do microfone a segunda-feira. Pronto. Então, seria o quê? Internet, terra de ninguém. Não quer dizer muita coisa, não. O que é que você quer dizer com isso? Internet, terra de ninguém como tema, não estou entendendo. Deixa eu só compartilhar aqui, só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui a tela que eu... Pronto, tá vendo agora? Estou. Pronto. Então, veja, esse seu tema, internet, terra de ninguém, não diz nada. Não, é só mais ou menos do que eu queria falar, entendeu? Não é o tema. O que é que você quer falar? Eu quero que você me diga para a gente reelaborar isso. Pronto, eu quero falar sobre os crimes cibernéticos e especificar quais são os crimes cibernéticos, a questão das penas, as leis atuais que falam sobre esses tipos de crimes e sobre a nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que tem muita relação com 2 temas que já saíram aqui, né? Que foi legal você estar ouvindo. Já falaram sobre isso, vai ficar 3 trabalhos falando sobre quase a mesma coisa. Não, mas não tem problema, porque o importante é o quê? É você trabalhar um viés desse tema, e os meninos trabalharem outros vieses, entendesse? Entendi. Porque, por exemplo, eu acho que foi João que vai trabalhar isso, não foi? Que a gente estava vendo agora, logo no começo. Vai trabalhar essa lei geral de proteção dos dados
fazendo uma comparação aí com o início, né, da lei europeia, né? Aí já eu acho que foi quem, meu Deus? Foi Gustavo, isso. Gustavo deu um recorte na questão da internet, mais dos crimes contra criança e adolescente, né? E você vai falar dos crimes em geral, não é isso? Isso. Então, veja, são vieses diferentes. Concorda comigo? Sim, mas aí, no caso, eu posso falar sobre isso também, né? Sim, claro. Agora, você vai colocar de uma forma mais ampla, né, esses crimes, não é isso? Isso. Então, você vai analisar esses crimes em É cima porque... baseando-se nessa lei, né? Diga, quem é que falou? Não, eu falei. É porque, Graça, o meu é sobre como é que o policial chega até o criminoso, tá entendendo? É bem Quais meios que ele específico. usa para chegar até lá? É bem específico, é isso que eu estou dizendo. Um Entendeu? viés é diferente, entendeu? Aí por isso não tem choque. Não, não tem. É isso que eu estou dizendo. Eu acabei de dizer a ela. São vieses diferentes. Cada um vai ver por um prisma, vai analisar um prisma diferente disso aí. Entendeu? Pronto. Então, veja, o presente trabalho, isso aqui tem que mudar, porque não... Ainda não, é porque eu estou pensando ainda em desenvolver o tema, entendeu? Certo, ok. O assunto que você quer é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O assunto é esse. Agora, o tema tem que especificar. O que é que você quer analisar dessa Lei Geral de Proteção de Dados? Certo? Você tem que pensar, raciocinando em cima dessa pergunta que eu estou fazendo. Tá? O que é que você quer investigar especificamente aí? Porque o tema tem que ser delimitado. Ele tem que ser bem específico. Tá? Então, vamos lá. O presente artigo tem como objetivo desconstruir o conceito de impunidade no... Você não comece logo com o objetivo, não. Certo? Você tem que falar na questão bem geral dos crimes cibernéticos, dessa lei geral de proteção de dados, para depois chegar ao seu problema e aos seus objetivos. Compreendeu isso? Então, isso aqui tem que ser mudado. Você pode até, começar. A internet é um universo repleto de possibilidades, e continuar a fala. Por que repleto de possibilidades? Não pode parar a frase aí. Você tem que desenvolver mais o seu pensamento. Você pode começar a introdução por isso aqui, certo? A internet é um universo repleto de possibilidades. Por quê? Ficou parado no tempo aí. Qual é a sua ideia de dizer isso? O seu pensamento parou aí, mas tem que continuar, certo? Entendeu? Entendi. E pensando que ela é cada vez mais acessível, mais pessoas estão sujeitas, né? As pessoas, aos crimes cibernéticos, né? Esses delitos comumente aplicados em sites ou até mesmo em redes sociais, como, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, entre outros. Isso não precisa ficar entre parênteses, não, tá? Devem ser expostos e combatidos. Por que devem ser expostos e combatidos? Porque sempre você está partindo a sua ideia. Não pode ser colocado, quando a gente vai redigir um texto, você não pode dizer só, isso aqui é importante, tá? Agora, por que eu estou dizendo que é importante? Você tem que continuar a sequência do pensamento. Entendeu? Entendi. Então, não pode dar um ponto aqui, você tem que continuar o seu pensamento. A mesma coisa aqui, quando você diz que a internet é um universo repleto de possibilidades. Aí vai dizer, por isso, 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 isso e isso. Porque, na verdade, eu fiz frases, assim, frases-chaves, para depois desenvolver o Frases raciocínio. soltas, sim, mas você está me mostrando e eu estou lhe indicando
o caminho, certo? E aí, entender melhor o que são esses cybercrimes, né? É fundamental para evitar o acontecimento dessas infrações. Quais foram as infrações? Você não citou também. Só crimes cibernéticos, mas quais são as infrações nesses crimes? Depois eu faço um detalhamento dos tipos de Eu crimes. acho que você tem que... Não é um detalhamento muito extenso, mas você tem que explicitar a sua ideia, tá certo? Bom, isso como sendo uma... Ou depois na fase de desenvolvimento e fundamentação? Não, o detalhamento você tem que colocar na fundamentação teórica. Certo. Então, na introdução, eu vou fazer só um breve resumo. Uma breve exposição do seu tema, aqui em cima, ó, antes de começar a apresentar seu problema e seus objetivos. Certo. Tá? Agora, cadê o problema, Gracileide? Eu acho que você não fez, não foi? Não, ainda não. É justamente o tema, né? Não, o problema não é o tema, não. O problema é uma pergunta em cima do tema. Você não prestou atenção ao que eu estava, as coisas que estavam apresentando, que estavam sendo apresentadas antes de você? Pois é, essa pergunta aqui eu não consegui identificar ainda a pergunta, o problema, entendeu? É porque eu acho que não está claro o teu tema na tua cabeça. O grande problema é esse. Quando não se tem claro na cabeça da gente o tema, aí fica difícil de pensar no problema e nos objetivos. É isso, por isso que eu digo, eu sempre bato. O que é que você quer pesquisar no seu tema? Porque internet terra de ninguém não me diz nada sobre sua pesquisa, certo? Quando você também me diz, eu quero pesquisar a Lei Geral de Proteção de Dados, também não me diz nada da sua pesquisa. Me diz o assunto, mas não me diz o que é que você quer pesquisar aí dentro. Entendeu? Na verdade, estava pensando em desconstruir o conceito da impunidade no âmbito virtual, entendeu? Falar sobre isso, porque as pessoas acham que a internet é um lugar que todo mundo pode fazer o que quer, essas coisas. Mas veja, desconstruir, como é que você vai fazer isso como objetivo geral? Não é? Eu acho que você tem que reformular esse objetivo geral aí. Porque, veja, é o que eu estava dizendo ainda há pouco. Os verbos que você utiliza nos objetivos precisam apresentar, não é? Indicar a forma como você vai fazer. Desconstruir não está indicando a forma que você vai fazer com esse conceito de impunidade no âmbito virtual, entendeu? Então, veja só, você quer demonstrar, não é, que os crimes cibernéticos eles são descobertos e punidos. Não é isso? Não é? Então, você quer demonstrar isso, certo? Demonstrar que não existe impunidade no âmbito dos crimes virtuais. Isso, exato. Isso pode ser, veja, anote logo essa aí, pode ser um objetivo geral, não é? Então, seria demonstrar, não é, que não existe impunidade no âmbito dos crimes virtuais. Esse pode ser, escreva isso. Já estou escrevendo. No caso, esse seria meu objetivo geral. Isso. Ok. Aí, a partir desse objetivo é que eu vou desenvolver o tema, é? Não. Veja, o tema ele tem que ser antes dos objetivos. Como você não consegue chegar no tema, eu coloquei esse objetivo como sugestão para ver se facilita a sua chegada no objetivo, no tema, entendeu? E no problema, ok? Então,
como é que você vai demonstrar isso? Você vai mostrar as leis, não é, que existem, né? Os recursos que existem para descobrir crimes virtuais. Não é isso? Isso. Então, veja, como é que poderia ser o seu tema e o seu problema em função disso que eu falei agora? Como é? Tem que pensar, né? Uhum. Então, você vai pensar nisso, porque, veja, o tema seria, né? Deixa eu pensar aqui. Talvez punição no âmbito, punição dos crimes virtuais. 2 pontos. É possível, alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso foi a primeira ideia que me veio na cabeça. Só para você trabalhar isso e melhorar. Isso? Certo? Oi? Certo. Punição dos crimes virtuais. Sim, 2 pontos. É possível, não é? Existem possibilidades de ocorrer, não é? Ou como aí vem o problema, não é? Como descobrir crimes virtuais, né? Como a lei, né? Como a lei geral de proteção de dados pode, vamos dizer assim, descobrir crimes, né? Identificar crimes virtuais para puni-los. Essa poderia ser uma pergunta. Compreendeu? Compreendi. Isso é o quê? É um problema. Isso pode ser um problema, tá? Agora, eu vou dar como sugestão, mas você vai trabalhar em cima dele. Ok? Ok. E aí, com objetivos específicos, o que é que você quer? Você pode descrever a lei, né? O que Do diz a jeito que você tem ali, tá bom esse descrever os tipos de crime e suas penalidades? Pode, exatamente. Como específicos, né? Como objetivos específicos, sim. Isso aqui, estupro, crimes virtuais, está aqui dentro, né? Isso não é um objetivo específico. Eu teria como se fossem subtópicos dentro desse. Não, mas não pode colocar isso nos objetivos específicos. Isso pode ser subtópicos da sua fundamentação teórica, lá dentro da fundamentação teórica. É o que você teria que desenvolver, entendeu? Certo. Aqui, quando você diz fazer uma comparação da lei atual com a nova lei, mas a lei atual com a nova lei, não é a nova lei nem a atual? A lei que está em vigor, essa LGPD vai entrar em vigor ainda. Ela vai entrar em agosto, entendeu? A que está em vigor é essa. Olha, o número dessa lei aqui atual, você então coloca, da lei tal, com a nova lei geral de proteção dos dados. Coloca um número aqui, entendesse? Então, não é fazer uma comparação, é comparar. Já coloca logo, porque fazer, vai fazer de que forma? Criticando, comparando. Comparar. Tem verbos adequados para isso, entendeu? Então, é comparar a lei tal, você vai botar um número, com a nova lei geral. Agora, não coloca... A nova lei é essa aqui, é Carolina Dickmann? Ou não? É a Carolina Dickmann atual. Ah, tá. Então, você vai colocar aqui, ó, comparar a lei
Carolina Dickmann, de número tal, esse aqui, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Não coloca isso abreviado, coloca por extenso, tá certo? A não ser que você coloque logo aqui, ó. Se você colocar no começo da sua fala, você não vai fazer uma introdução aqui, não é? Não vai aqui fazer uma introdução, tira isso aqui, ó. Essa parte primeira você pode tirar, certo? Certo. Você pode começar com isso, desde que mude, desenvolva o seu pensamento, como eu já expliquei, tá? Uhum. E aí você vai colocar essa Lei Geral de Proteção dos Dados aqui, né? Você colocando essa Lei de Proteção de Dados, você pode colocar ela por extenso e entre parênteses LGPD. E aí, depois que coloca isso, dessa forma, aí você pode, no restante do texto, colocar sempre a abreviatura LGBT. Certo? Tá certo, professora. Pronto. Isso aqui não é desenvolvimento, é fundamentação teórica. Agora, está faltando a justificativa, viu? Depois dos objetivos, você coloca a justificativa. É porque eu não fiz ainda, não. Eu vou fazer. Como eu lhe disse, eu só estava só vendo mais ou menos o que eu queria fazer. Eu estava empenhada nesse tema e não conseguia chegar no tema. Certo. Mas entendeu agora? Entendi. Eu vou ver direitinho o slide que a senhora colocou lá. Ficou claro? Sim, ficou. Pronto. Então, quando você terminar a justificativa, que é a última parte da sua introdução, você vai colocar fundamentação teórica, que é o segundo capítulo do seu pré-projeto. Certo. Aí você vai colocar um pouco dessas coisas aqui, tá? Sempre colocando citações, tá certo, pessoal? Muito cuidado para vocês também aí que estão ouvindo. E o restante, fundamentação teórica, metodologia, cronograma, o restante todinho do projeto eu quero pronto, tá? Para fazer as últimas revisões. Tá certo, professora. Beleza. Eu vou passar o resto da tarde hoje tentando resolver essas questões aí. Alguma pergunta a mais? Não, no momento não. A senhora tirou minhas dúvidas. Certo? Pronto, a gente pode encerrar? Pode sim. Ok? Então, eu vou encerrar por aqui, viu? E aí vocês mandam, refazem, né, essas orientações todinhas que eu dei. A partir das orientações, vocês refazem os textos e mandam completo. Eu não quero só a introdução, não. Eu quero ele todo, tá certo? Porque a gente não tem tempo só de fixar a introdução mais, não. Ok? Ok, tá jóia, professora. Eu quero o texto todo, introdução, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e as referências. Eu quero o texto todo, tá? Aí vocês mandam em Word para o meu e-mail. Ok. Pronto? Vou parar aqui, tá? Então, bom fim de semana e mãos à obra. Tá jóia, para a senhora também. Viu? Tchau, tchau. Uhum.